Durante a sessão do plenário, o senador Eduardo Girão lembrou que todas as constituições republicanas se utilizam da separação de poderes e do sistema de freios e contrapesos justamente para garantir essa separação. Girão disse: o ponto mais determinante para o funcionamento eficaz do modelo baseado em 3 poderes, executivo, legislativo e judiciário, é justamente a existência de mecanismos de controle, com pesos e contrapesos, em que um poder vigia o outro, de forma a evitar o despotismo e, consequentemente, o rompimento da harmonia e do princípio da independência. O senador apontou: nos últimos anos, temos assistido, infelizmente, a sucessivos desvios de comportamento por parte de alguns ministros dos Tribunais Superiores de Justiça do Brasil, num intenso ativismo judicial incompatível com as atribuições pertinentes ao Poder Judiciário. Girão listou uma série de condutas praticadas por ministros das Cortes Superiores, completamente incompatíveis com seus cargos, e afirmou: ou seja, é uma clara perseguição, é um claro ativismo político-ideológico que tem o objetivo de isolar quem pensa diferente deles. Está acontecendo e o brasileiro está vendo. Brasileiro não é bobo não, ele está acompanhando sim. O senador acrescentou: o populismo do judiciário é tão ruim quanto qualquer outro. Por isso, todo ativismo deve ser evitado, pois favorece a degeneração para uma ditadura do poder judiciário. Esta é a grande novidade hoje: uma ditadura do poder judiciário. O fato é que em toda a história da Suprema Corte nunca existiram tantos e sucessivos desvios de conduta de magistrados que já resultaram em 58 pedidos de impeachment. Só o Senado tem o poder para coibir tais abusos, mas tem se mantido cego, surdo e mudo, enquanto a crise institucional se agrava a cada dia. Se a gente quer paz, a paz precisa de ação. Com retidão, mas precisa de ação. Senão, não vai existir um equilíbrio e, consequentemente, nós podemos ter problemas no nosso país, já tão conturbado. Segundo a Constituição Federal, o controle dos atos de ministros do Supremo Tribunal Federal é realizado pelo Senado, que pode promover o impeachment dos ministros em caso de crime de responsabilidade. No entanto, os presidentes da Casa vêm barrando a tramitação dos pedidos sem consulta ao colegiado. Sem controle externo, alguns ministros do Supremo agem ao arrepio da Constituição. Em inquéritos secretos, o ministro Alexandre de Moraes, por exemplo, promove uma aberta perseguição a adversários políticos. Em um desses inquéritos, a Folha Política teve sua sede invadida e todos os seus equipamentos apreendidos. O inquérito foi arquivado por falta de indícios de crimes, mas os dados sigilosos foram compartilhados com outros inquéritos abertos de ofício e com a CPI da pandemia, que compartilha dados sigilosos com a velha imprensa. Sem justificativa jurídica, o ministro Luiz Felipe Salomão, ex-corregedor do Tribunal Superior Eleitoral, confiscou toda a renda da Folha Política e de outros sites e canais conservadores para impedir suas atividades. A decisão teve o aplauso e o respaldo dos ministros Luiz Roberto Barroso e Alexandre de Moraes. Há mais de 11 meses, os jornais, sites e canais conservadores têm todos os seus rendimentos retidos sem qualquer base legal. Se você apoia o trabalho da Folha Política e pode ajudar a impedir o fechamento do jornal, doe qualquer valor através do Pix, utilizando o QR Code que está visível na tela ou o código ajude@folhapolitica.org. Caso não utilize Pix, há a opção de transferência bancária para a conta da empresa Raposo Fernandes, disponível na descrição deste vídeo e no comentário fixado no topo. Há 10 anos, a Folha Política vem mostrando os fatos da política brasileira e dando voz a pessoas que o cartel midiático quer calar. Pix ajude@folhapolitica.org. Assista. Obrigado, senhor presidente do Senado Federal, senador Rodrigo Pacheco, colegas senadores, senhoras senadoras, funcionários dessa casa, assessores, brasileiros que estão nos ouvindo aqui pelas mídias sociais do Senado.
Antes de iniciar aqui meu pronunciamento, senador Cajuru, quero dar os parabéns para o senador Álvaro Dias por essa lembrança digna que está parado lá na Câmara dos Deputados, o fim do foro privilegiado há 5 anos. Isso é um desrespeito muito grande ao cidadão de bem do Brasil, porque todos nós sabemos que é a blindagem da corrupção, né? É exatamente aquele protetor mor que faz que um poder acabe se relacionando de uma forma não saudável com o outro. Como bem colocou o senador Oriovisto, fica muita sombra nessa relação. Então, o fim do foro, ele vai realmente dar uma pegada ética, que é o desejo do povo brasileiro, que é um povo trabalhador, um povo de bem. Mas, senhor presidente, todas as constituições republicanas foram inspiradas nas ideias apresentadas pelo filósofo iluminista Montesquieu em sua principal obra, O Espírito das Leis, no ano de 1748. O ponto mais determinante para o funcionamento eficaz do modelo baseado em 3 poderes, executivo, legislativo e judiciário, é justamente a existência de mecanismos de controle, com pesos e contrapesos, em que um poder vigia o outro de forma a evitar o despotismo e, consequentemente, o rompimento da harmonia e do princípio da independência. Nos últimos anos, temos assistido, infelizmente, sucessivos desvios de comportamento por parte de alguns ministros dos tribunais superiores de justiça do Brasil, no intenso ativismo judicial, incomparável com as atribuições pertinentes ao poder judiciário. Lembramos aqui apenas alguns. A articulação política junto ao Congresso, influindo em decisão sobre o voto auditável nas urnas eletrônicas. 2. Crítica pública às Forças Armadas. 3. Palestra no Texas em evento denominado Livrando-se de um Presidente. 4. Defesa pública em evento em Portugal do regime semipresidencialista que foi colocado lá, parece piada, mas não é, que o Supremo é o poder moderador do Brasil. Isso dito pelos ministros que lá estavam. 5. Inquérito interminável sobre fake news, em que o mesmo ministro acusa, julga e condena. 6. Desrespeito ao indulto presidencial concedido, senador Rafael Tenório, a um deputado federal. 7. Mudança tendenciosa nas regras de julgamento do Supremo, retirando poderes dos 2 novos ministros indicados pelo atual governo. Ou seja, é uma clara perseguição. É um claro ativismo político e ideológico que tem o objetivo de isolar quem pensa diferente deles. Isso está acontecendo. E o brasileiro está vendo. O brasileiro não é bobo, não. Ele está acompanhando, sim. Ontem nós tivemos uma audiência aqui altíssima com a votação da redução aí do teto do ICMS, que está repercutindo hoje no país. O Senado fez um grande serviço à nação ontem. Eu quero parabenizar o presidente Rodrigo Pacheco. Me encaminhando para o encerramento, presidente, peço só mais uns 2 minutinhos. O populismo do judiciário é tão ruim quanto qualquer outro. Por isso, todo ativismo deve ser evitado, pois favorece a degeneração para uma ditadura do poder judiciário. E essa é a grande novidade hoje. Uma ditadura
do Poder Judiciário. O fato é que, em toda a história da Suprema Corte, nunca existiram tantos e sucessivos desvios de conduta de magistrados que já resultaram em 58 pedidos de impeachment. Só o Senado tem o poder para coibir tais abusos, mas tem se mantido cego, surdo e mudo enquanto a crise institucional... Se a gente quer paz, a paz precisa de ação, com retidão, mas precisa de ação, senão não vai existir um equilíbrio e, consequentemente, nós podemos ter problemas no nosso país já tão conturbado. Para encerrar, presidente, quero dizer que o objetivo é um só: contribuir para o restabelecimento da harmonia e do efetivo funcionamento do Estado democrático de direito. Encerro citando um pensamento do renomado escritor português José Saramago: a justiça continua a morrer todos os dias e alguém a está matando. Todos têm o direito de esperar por uma justiça que não se envolva em túnicas de teatro. Que não nos confunda com a vã retórica judicialista, que não permitam sejam vendados seus olhos e viciados os pesos da balança, mas uma justiça pedestre e companheira, uma justiça em que o justo seja sinônimo do ético, uma justiça que chegue a ser tão indispensável à felicidade do espírito como indispensável à vida e o alimento do corpo.